Olá, meu nome é Thaís Tosati, essa é a parte 2 do vídeo que eu conto sobre o workshop da Christiane Sanderson, a psicóloga britânica que eu participei no dia 3 de fevereiro de 2024. Por favor, volta na parte 1. Tem alguns recados bem importantes de cuidado com você mesmo que está assistindo esse vídeo, riscos que esse conteúdo pode trazer para a sua saúde mental. Então é importante que você volte lá e só depois vem aqui, coloca para assistir mais tarde. Pela sua segurança, eu gostaria que você voltasse lá na parte 1. Então, para quem já assistiu a parte 1, eu vou falar um pouco agora sobre o tema que ela trouxe, bastante recente, sobre o abuso sexual entre crianças, que vai ser o tema do livro dela, que eu fiz o favor de não anotar o nome, tá? Mas eu vou colocar aqui embaixo qual vai ser o lançamento do livro, vai ser lançado também online, então se você lê inglês, pode ser bem importante para saber desse tema. Então, o que ela trouxe sobre esse conteúdo, abuso sexual entre crianças, né? Porque o que quem acompanha sobreviventes de abuso sexual infantil está acostumado, né? Que é o meu caso. Atender pessoas que na infância foram abusados por adolescentes, adultos, pessoas mais velhas. E o que os relatórios policiais têm mostrado no último ano que a Christiane Sanderson está investigando? Que o abuso sexual entre crianças, especialmente entre irmãos e primos, tem aumentado 3 vezes mais em comparação ao número de abusos de adultos com crianças. E aí o que ela contou sobre isso? Que em 2004, há 20 anos atrás, a Christiane, claro, já vinha entrando em contato com isso e falou: então, precisamos falar sobre isso. E como que vou falar sobre isso? Bem, eu vou pesquisar como se dá o desenvolvimento sexual em cada fase de sexo e sexualidade para uma criança. E ela foi na maior biblioteca da Inglaterra e ela achou quantos livros sobre esse tema? Nenhum. E aí ela começa a correr atrás de pesquisa, estuda, para chegar agora em fevereiro de 2024 e lançar esse livro, porque o que ela trouxe assim, resumidamente, o que está acontecendo? Primeiro, qual é a suspeita de causa desse abuso sexual entre crianças? Exposição à pornografia. Do mesmo jeito que uma criança vê um filminho de super-herói e no dia seguinte, ou depois que ele vê o desenho, ele põe uma capa de super-herói e vai num lugar alto e diz: eu vou voar como super-herói X, a mesma coisa a depender da fase da criança, que ela não sabe exatamente o que é aquilo ali que está acontecendo, ela vai emular, ela vai copiar e fazer com outras crianças. E aí tem vários enroscos disso, né? Mas qual que é um deles? Um deles é a crença de que quando crianças estão se explorando sexualmente, isso faz parte do desenvolvimento de uma criança. Sim e não. Sim, e aí por isso foi tão importante para a Christiane pesquisar sobre como se dá o desenvolvimento de sexo e sexualidade em cada fase da infância e adolescência. Mas agora a gente tem um componente extra, que é a pornografia. Então, como é que eu vou saber se essa criança está tendo um determinado comportamento e isso é exploração da fase dela, da infância, ou se ela foi exposta a um material pornográfico? E se você está ouvindo isso e pensando: como uma criança vai ser exposta a um material pornográfico? Bem, não sei como é na sua casa ou nas pessoas que você conhece, mas cada vez mais cedo crianças estão expostas a celulares, tablets, e inclusive elas
conseguem fazer coisas muito melhor do que adultos. Por quê? Porque tudo indica que foram pesquisados movimentos infantis para criar essa coisa do touch-free. E por isso que é tão friendly, tão amigável, tão fácil. E aí a gente fala isso, né? Olha, uma criança de 2, 3 anos, ela mexe no celular melhor do que eu. Não é coincidência, meu bem. Então, o que acontece? Uma criança, ela fica exposta a esses aparelhos muito cedo, em geral sem supervisão, e vídeo de pornografia hoje, meu bem, está em todo lugar. E ele pipoca. E com poucos segundos, com rede de banda larga, aquilo afeta as pessoas, inclusive se para você esse tema, pornografia, é um negócio meio... Oi? Pesquisa pornografia, TED Talk. Vai vir zilhões de vídeos sobre pornografia, o estrago que isso está fazendo na vida de muitas pessoas. E ela traz essa informação sobre agora também fazendo estrago na vida de crianças. Então, por que esse livro é tão importante? Esse livro é muito importante porque ele vai trazer a informação sobre desenvolvimento infantil, o que é típico e o que é atípico. Isso pode ajudar pais, professores, terapeutas a entender se aquela situação que está acontecendo com uma criança é um abuso sexual, se o que está acontecendo ali se trata de um abuso ou aquilo é descoberta do corpo, do sexo e da sexualidade, tá bem? E aí ela trouxe um alerta muito importante, que é o cuidado que nós terapeutas devemos ter sobre que nome dar para essas crianças em situação de abuso. Então, tem um que está prejudicando e tem outro que está sendo prejudicado. Ao invés de chamar essas crianças que estão prejudicando de mini pedófilos, de abusadores, porque cognitivamente essas crianças elas não sabem o que é isso que elas estão fazendo, elas estão simplesmente copiando algo, tá? Ok. Nossa Senhora. Esse assunto aqui. A Cristiane trouxe, sem detalhar, o estrago que ela tem visto em consultório das pessoas, dos sobreviventes que conviveram com cuidadores, pais, que estão no espectro de narcisismo, seja vulnerável, seja grandioso. E aqui eu vou abrir um super parênteses. Se você, por acaso, ouve essa palavra narcisismo e diz, ai que saco, agora tudo é narcisismo. Eu também já fiz isso. Minha culpa. Minha culpa. Vá pesquisar. E se você quiser uma dica de uma fonte segura de conteúdo sobre isso, Tariana Rocha, que inclusive eu estou fazendo a mentoria do projeto de individuação e recomendo fortemente, se você quiser conhecer de um jeito humano, embasado, os transtornos de personalidade e como ajudar as pessoas que estão em sofrimento por conviver com pessoas que têm transtornos de personalidade ou lesão por estresse pós-traumático e como ajudar essas pessoas a partir de um embasamento teórico muito sério, especialmente, e a Tariana trouxe isso na mentoria, especialmente os vídeos dos 2 últimos anos, são os vídeos onde ela trouxe o quanto ela conseguiu entender a importância de humanizar as pessoas que estão dentro do espectro narcisista. Não vou entrar em detalhes aqui, até porque não sou a pessoa para isso, assim, estou começando ainda a estudar. Mas o que a Cristiane trouxe? Que, em geral, as pessoas que conviveram
os sobreviventes que conviveram com pessoas dentro do espectro do narcisismo são pessoas, são sobreviventes com maior desafio de tratamento, né? E esse relato também tem sido muito comum no Brasil, e ele é muito novo para mim, porque agora que eu estou começando a estudar e também estou recebendo pessoas onde a própria pessoa já sabe, né, que teve pais narcisistas ou dentro desse espectro, e o estrago que trouxe na vida delas. Então a Cristiane trouxe isso com muita ênfase, como tem sido desafiador atender pessoas sobreviventes que conviveram com pessoas no espectro narcisista. Tem uma coisa aqui muito importante. Tá. Ela vai falar que um dos efeitos das coisas que acontecem com sobreviventes que conviveram com cuidadores dentro do espectro narcisista é usar a palavra especial. Especialmente dentro daquela nomenclatura onde é a criança dourada. Então, essa criança ouviu muito que ela era especial, porque tinha boas notas, porque tinha alguma coisa que ela fazia nesse lugar da grandiosidade que era muito validado pela pessoa que estava no espectro narcisista, que era o cuidador dessa criança. E ela alertou a gente em consultório para tomar cuidado com o uso dessa palavra especial, porque essa palavra pode engatilhar uma pessoa que teve essa experiência com cuidadores dentro do espectro narcisista. E eu vou destacar aqui novamente o livro Drama da Criança Bem Dotada, da Alice Miller, que não fala esses nomes, mas o que ela está falando na real, o que eu entendo é isso. Ela está falando de crianças que entenderam muito cedo que para pertencer, não vou dizer amada, porque é exatamente isso que ela diz, que essas crianças elas não foram amadas pela performance de nota, de inteligência. Isso traz um estrago muito grande para essas crianças, e elas vão descobrir na fase adulta que na verdade elas nunca foram amadas, mas elas eram uma performance que colava nesse espectro de narcisistas grandiosos. Então isso mostrava o quanto esse narcisista grandioso era grande, tendo um filho performático. Nunca foi sobre amor e afeto e realmente estar ligado àquela criança, até porque esse narcisista estava indisponível, ele não tinha como se ligar a ninguém, ele não estava ligado nem a ele mesmo, né? Então, o Drama da Criança Bem Dotada, Alice Miller, eu recomendo. Tá. Outra coisa bem importante é que, eu já falei isso, mas vou dizer de novo, a importância de nós terapeutas com sobreviventes sermos bastante explícitos. Inclusive, determinados trabalhos, exercícios que a gente for contar passo a passo, evitar subjetividades, evitar, eu não vou responder essa sua pergunta. Muito cuidado com esse tipo de comportamento, porque isso pode encontrar uma coisa muito comum que os sobreviventes viveram: imprevisibilidade, abuso implícito, uma sensação angustiante dos sobreviventes que é: eles me amam ou eles me odeiam? Isso está certo ou isso está errado? Também chamado de dissonância cognitiva, né? Então, parece uma coisa, eu sinto que é uma coisa, mas todo mundo grande, importante, está dizendo outra coisa. A autoridade, e essa confusão interna, ela se repete em consultório e nós como autoridade. Então, quanto mais previsibilidade, autenticidade e coisas explícitas, mais a gente consegue fornecer esse ambiente de segurança e de proteção tão importante
para os sobreviventes. Nossa, isso aqui é bem importante. Ela contou como que alguns adultos têm algumas estratégias de abuso com criança, especialmente no abuso sexual infantil, que é como fazer para essa criança não denunciar esse abusador. Então ele tem algumas estratégias. Por exemplo, ela deu um exemplo assim, ó. Ele fala, toma esse refrigerante aqui, e ele sabe que ela não pode tomar refrigerante. E a criança diz, não, eu não posso tomar. Meu pai não deixa, minha mãe não deixa. E ele diz, mas só eu vou saber. Eu não vou contar para ninguém, vai ser um segredo nosso. E aí, se essa criança tiver comportamentos, por exemplo, na casa, onde ela mente, e é comum, deixa eu explicar aqui. Por exemplo, uma criança em desenvolvimento é redundante. Porque está em desenvolvimento, ela pode ter algumas atitudes que pode ser até meio engraçada, porque resvala ali numa ingenuidade. Então, por exemplo, ela quebrou um negócio, ela acha que se ela guardar em algum lugar, ninguém vai descobrir aquilo porque ela guardou, saiu da visão dela, então ela fala, ninguém vai descobrir. E às vezes ela mente sobre uma coisa que está todo mundo vendo que é mentira, né? Então eu vou contar uma história pessoal. Uma vez eu pisei numa bacia e só tinha adultos na casa, e aí um dos cuidadores disse, quem pisou nessa bacia? Eu disse, eu não fui. E era óbvio que tinha sido eu, porque aquele tamanho de pé só podia ser meu, a menos que tivesse entrado uma criança na casa, tá? E aí, com esse tipo de atitude de mentira, o que esse abusador pode fazer? Nossa, como você mente, né? Olha, e pode inclusive falar para os outros cuidadores. Percebeu como ela mente? Como ela está sempre mentindo? E aí é um prato cheio. Porque se em algum momento essa criança que está sendo dito que ela é mentirosa, quando ela contar sobre o abuso, ela já sabe que ninguém vai acreditar nela. Porque é isso que o abusador está construindo para que, se ela falar, e claro, ela vai se sentir muito desmotivada a falar, porque ela já está com esse estigma dentro de casa que ela é mentirosa, então se ela falar, não vão acreditar e ele vai poder continuar abusando numa boa. Então isso é bem importante. Muito importante. Ela falou que muito cuidado sobre essa história de que, porque essa pessoa é mais velha X anos do que essa aqui, então não configura abuso. Não, a gente precisa entender qual é a dinâmica de poder daquele grupo. Por exemplo, tem famílias que, independente da idade do filho do sexo masculino, ele sempre está dentro da hierarquia de poder como com mais poder. Então ela contou, por exemplo, o abuso entre irmãos, onde o irmão mais novo abusou da irmã mais velha. E, claro, por medo, ela não contou para ninguém, não afastou, né? Enfim, porque ela, vendo como a dinâmica de poder em casa funcionava, ela entendeu que ela tinha que se submeter àquilo. Outra coisa muito importante que ela falou sobre essa história de abuso entre irmãos, ela estava contando que com as estudantes dela, onde ela dá aula, quando ela fala sobre essa história de abuso entre irmãos e primos, diz que fica uma risadinha, porque a depender da cultura da pessoa, é naturalizado ter o abuso entre irmãos e primos e que não tem nenhum problema isso. E é claro que em consultório não é isso que ela está vendo, como eu também já recebi muitas pessoas. E isso sim
é um problema para algumas pessoas e causa muitos estragos na vida dela. Então, também bastante atenção sobre a naturalização de algo, porque isso pode inviabilizar, legitimar e validar aquilo que o sobrevivente traz para você, como para ele representa o abuso. Esse aqui é um ponto bastante delicado, ótimo, que é o desafio que é atender sobreviventes que sentiram prazer durante o abuso sexual na infância, mesmo na adolescência e até na fase adulta. E a importância que nós terapeutas estudarmos sobre o desenvolvimento de sexo e sexualidade. E aí eu já vou falar de uma coisa pessoal. Conforme eu fui fazendo o meu trabalho pessoal, entendendo dos abusos que eu sofri e o trabalho que eu venho fazendo com os meus clientes, eu entendi a importância de eu estudar sobre sexo e sexualidade para crianças, uma perspectiva saudável, funcional, e encontrei uma aula gratuita da Mariana Stock, do perfil Prazerela. E ela tem uma aula muito boa, muito esclarecedora sobre sexo e sexualidade para crianças e adolescentes. E de repente pode ser que você se depare com esse tema e fale, eu não vou estudar sobre isso, eu já sei sobre sexo e sexualidade, eu não sou criança, eu não sou adolescente, não atendo crianças, não atendo adolescente, não preciso ver esse vídeo. Pois eu digo que possivelmente deve ser bem importante para você, porque provavelmente você não teve uma educação sexual pela perspectiva da parentalidade positiva. E eu recomendo fortemente que você assista essa aula para olhar para as suas próprias questões, porque esse é um dos pontos onde a Cristiane Sanderson destacou muito no atendimento. E esse tema que eu trouxe agora, né, sobre alguns sobreviventes que sentem prazer na hora do abuso sexual, tem dois componentes importantes aqui. Primeiro, que em geral o abusador, ele foi preparando essa criança para ir mais... Ele foi preparando essa criança para o abuso. O que eu quero dizer com isso? Ele começou a fazer carícias e aproximação em partes do corpo que não eram os genitais. E conforme esse vínculo foi sendo construído, até porque em geral essas crianças que estão nessa situação, elas não estão recebendo isso dos seus cuidadores, e pode ser que o abusador seja um dos cuidadores, que aí é a grande confusão. O que começa a acontecer? Começa a criar um vínculo ali entre aquelas duas pessoas, e num lugar de prazer, e num lugar de conforto, de gostoso, até que quando o abuso se configura, essa menina pode ter lubrificação vaginal e o menino ereção. E aí, por que é tão importante nós, terapeutas, estudarmos sobre sexo e sexualidade em crianças e adolescentes? Porque a gente vai saber que a lubrificação, ela não acontece só quando a gente está excitada. Ela acontece porque, biologicamente, o corpo responde ao ser tocada determinadas partes, a lubrificação vem como algo biológico e não como um desejo sexual. E a ereção é a mesma coisa. Alguns meninos têm ereção por medo. E aí, qual é o grande enrosco? É que esses sobreviventes que tiveram lubrificação, ereção ou mesmo sentiram prazer, eles podem se sentir muito culpados. E no consultório, ficar muito nesse lugar de mas isso não foi abuso porque eu tive lubrificação, porque eu gostei, porque eu tive ereção. E se você entende e estuda sobre sexo e sexualidade em crianças e adolescentes
e pode fazer essa psicoeducação com o sobrevivente que você está atendendo, com o seu cliente ou paciente, isso pode desmontar essa crença de que essa criança foi culpada. E isso é muito sério. Muito sério. Então, eu vou deixar aqui também o link do curso da aula que a Mariana Stock disponibilizou. Tá. Outra coisa bem importante e isso para mim foi bastante novo, assim, o que ela trouxe. A depender sempre, né, essa coisa de que o sobrevivente é uma pessoa única, quem abusou dessa pessoa quando ela era criança, pode ser muito difícil para ela usar a palavra abusador. Então, uma das sugestões que ela trouxe é que quando a pessoa conta, a depender de como ela tá com isso, eu não sei se isso foi abuso, mas eu gostei, mas é meu irmão, mas ele foi primo e não sei quem, é começar a trazer algumas informações do tipo, isso não é um comportamento típico, parece que isso aqui é uma bandeira amarela, vermelha, sobre alguma coisa aí não foi correta, você era uma criança. E fazendo essa aproximação e deixar ver que nome essa pessoa fica confortável em usar. Talvez para ela, num primeiro momento, ela não consiga dizer essa pessoa abusou, ela é uma abusadora. Isso pode ser demais para a pessoa e a gente pode perder o vínculo com essa pessoa. E o mais importante é que ela consiga se sentir segura e protegida para contar o que vem à tona. E não a gente forçar para que ela entenda determinada coisa. Isso foi abuso, olha o nome disso é abuso. Muita atenção sobre isso e aos poucos, sem dizer que não é nada disso, que tudo bem, mas também ir com calma, ir aos poucos e ver qual nome para essa pessoa fica mais confortável dizer. Um comportamento atípico, um comportamento, temos uma bandeira amarela, temos uma bandeira vermelha, para que em algum momento ela mesma chegue à conclusão por ela, isso foi um abuso, essa pessoa abusou de mim. Então, bastante atenção sobre isso. Nossa, isso é muito importante. Que é crianças que tiveram abusos, foram abusadas pela mesma pessoa e elas voltaram. Eu, inclusive, já ouvi de amigos. Não, isso aqui que eu sofri, isso que aconteceu comigo não foi abuso porque eu voltei e eu gostava, e eu ia lá. Eu ia porque eu queria. E ela falou que isso pode ser um recurso que a criança já entendeu, que ela tá ali naquela gaiola. Então, dentro, claro, dos recursos de uma criança, em geral a gente está falando aí de crianças de menos de 5, 6 anos, né? Ela desenvolve uma defesa que é assim, bem, já que eu vou ser abusada mesmo, já que isso aqui esquisito vai acontecer mesmo, então eu controlo. E vai acontecer na hora que eu quero. Porque quando uma criança começa a ser abusada, especialmente dentro de casa, é muito apavorante para ela lidar com essa incerteza. Que horas vai acontecer? Como? Saíram? É noite? Eu tô sozinha? Ela começa a entrar ela não sai do sistema de alerta. Ela não tem sossego nem quando ela não tá dentro de casa. Porque a qualquer momento isso pode acontecer. Então, o sistema de defesa que ela pode desenvolver é achar que ela está tendo controle disso, então ela vai lá. Mas aí a bagunça acontece. Porque quando essa pessoa se torna adulta e olha com novos recursos para isso, o que ela fala? Então, não foi abuso, eu gostei, eu voltava. Por que eu voltava? E é muito importante que a gente, como terapeuta, saiba que isso pode fazer parte de um sistema de proteção. Tá bem?
Aqui ela falou de novo sobre por que é tão importante o sobrevivente ir com calma na história e a gente fazer essa condução, esse incentivo que seja com calma, porque como tem muita, em geral, tem muita vergonha envolvida ali, ficar tendo muitos conteúdos da história pode trazer muito contato com a vergonha e ao invés desse sobrevivente estar ali no consultório, estar ali no processo, ele está dissociado, ele está engatilhado, ele está no passado. E aí ele não atravessa esse lugar de perceber como que a vergonha está dominando a vida dele. Então esse é um lugar que a gente precisa ter muito tato para que essa pessoa tome consciência disso, entenda o que de fato aconteceu, mas também esteja no presente. Então é bem desafiador isso e ela trouxe uma atenção que eu considero bem importante. Nossa, isso é super. Muito cuidado para não olhar para o sobrevivente como indefeso, como alguém que não vai dar conta de fazer as coisas. E ela recomenda que, inclusive, a gente tenha sessões onde a gente faça um inventário das forças dessa pessoa, das capacidades dela. E quando a pessoa não conseguir ver nada de capacidade no processo dela, uma das coisas que é importante a gente trazer é: olha, hoje você levantou da cama. Você está aqui fazendo essa terapia nesse momento. Você podia ter escolhido ficar na cama, você podia ter escolhido não vir aqui. E você fez isso. Então é muito importante a gente ajudar e acreditar que essa pessoa, sim, ela é capaz. Sim, ela tem defesa. Sim, ela tem pontos fortes. Sim, ela tem capacidade de fazer essa travessia. Onde ela vai chegar, como ela vai chegar, isso não importa no sentido de que não tem certo ou errado, não tem um lugar para se chegar. Mas é importante que a gente confie no sobrevivente, para que ele também, tendo esse olhar de confiança, vá aprendendo a retomar a confiança em si mesmo. Isso é muito importante. Essa fala dela, inclusive, me fez ter começar um novo estudo agora, que são as pessoas que apresentam flashbacks através de sonhos, pesadelos. E isso é muito grave. E é muito importante a gente estar ciente disso, porque algumas pessoas, o que vai fazer? Elas começam a não querer dormir mais, porque elas não aguentam mais ter flashback durante o sono. Então, isso é bastante grave. Então, fica aí a dica sobre estudar sobre isso. E eu comecei a ler um livro agora sobre traumas e sonhos, também está em inglês. Vou colocar o link do livro aqui, quem tiver interesse em estudar. Eu tive uma boa recomendação sobre esse livro, estou gostando bastante, estou inclusive acompanhando a autora aqui no YouTube. Bem, isso é para quem estuda sobre as questões de transtorno de personalidade. Cristiane falou sobre porque o abuso sexual dentro ali do DSM-5 vai falar sobre categorias, né? Onde se enquadra a questão do abuso. E para eles isso lá é muito importante, porque isso vai determinar no diagnóstico se essa pessoa vai receber o benefício de ter acompanhamento terapêutico social gratuito. Então, isso é muito importante lá. Mas que pode ser importante aqui para quem está ouvindo é que o abuso sexual ele está ali na categoria de estresse pós-traumático e que o abuso sexual nunca é um elemento isolado. Ele sempre vem com trauma relacional, negligência
abuso físico ou risco de abuso físico. E isso aumenta para o nível 4 de enorme impacto, porque isso vai, quem está estudando ou faz diagnóstico sabe do que eu estou falando. Nossa, isso é gravíssimo. Nesses casos que ela trouxe sobre abuso sexual entre crianças dentro de casa, especialmente, uma das coisas que essa criança pode parar de fazer é brincar. Porque na hora que ela está brincando, é um momento que ela se desliga, né? De outras coisas. Ela tá ali na brincadeira, tal, super se divertindo, e ela sai daquele estado de hipervigilância. Só que quando ela sai do estado de hipervigilância, dentro dela ela está em perigo. Então, para ela não ficar em perigo, ela para de brincar. Então, ficar atento a essa informação. Por que algumas pessoas também podem não se lembrar de eventos traumáticos? A depender do que aconteceu na infância dessa pessoa, da quantidade de repetição que ela passou, ela teve tanto em estado de hipervigilância, e como defesa, e para quem quiser entender um pouco mais disso, aquele livro Amar para Sobreviver vai entender como que a síndrome de Estocolmo, ela tem outras raízes, né? Ela se estende para situações de abuso do dia a dia, não está localizado só naquele evento em Estocolmo, que é para essa pessoa conseguir se manter naquela casa, ela precisa dissociar, ela precisa não ser ela, porque se ela for ela, sentindo a raiva que ela está sentindo, todos os sentimentos dela, ela não dá conta de se manter naquela casa, e ela precisa se manter viva, porque ela depende daqueles adultos, né? A gente sabe que o evento traumático não acontece por causa do evento, mas o que a pessoa sente, a solidão que ela sente, que ela não se sentia segura ali. Desculpa. E aí, por que a pessoa esquece? Ela pode esquecer. Gente, fiquei rouca. Ela pode esquecer porque ao longo da vida ela foi se distanciando tanto de perceber aquilo como dor, como trauma, que ela pode chegar na vida adulta e dizer: não lembro de nada, não aconteceu nada, se aconteceu eu não lembro. Então, isso pode ser sintoma de uma proteção. E é importante fazer a psicoeducação com clientes, porque muita gente acha que não lembrar é porque não aconteceu, tá? Nossa, isso é super importante. Ela contou sobre a transferência somática. Vou falar disso bem superficialmente. Então, por exemplo, ela contou um caso pessoal, que ela percebeu que estava tendo alguns dias da semana onde ela estava acessando assim um sono, um peso, muito desenergizada, e ela levou isso para a supervisão. E aí, curiosamente, eu fiquei pensando como deve ser supervisora da Christiane Sanderson, né? Mas enfim. E aí ela contou isso, né, na supervisão, e elas começaram a investigar o que pode ser, o que será que está acontecendo, né? E ela conseguiu localizar que era num atendimento específico, e ela contou isso para a paciente dela e falou: sabe, eu percebi que eu tenho saído de algumas sessões depois com você e eu tenho sentido isso, e queria checar com você se, né, isso te diz alguma coisa? E ela falou: Christiane, isso é o que eu sinto 90% do tempo na minha vida. E ela falou: muito obrigada por ter trazido isso. Você é a primeira terapeuta que me conta isso. E agora eu tenho
não sei qual foi bem a palavra que ela usou, mas assim, agora eu acho que você vai conseguir entender como é que eu vivo a maior parte do meu tempo. E aí, né, gente, eu ouço um negócio desse, assim, eu quase caí dura, porque eu fiquei pensando, meu Deus, ela vai falar para a pessoa isso? E como é que vai ser isso? E olha que bonito, né? Porque ela falou e foi verdadeira, a paciente sentiu esse alívio, né? E esse lugar de uma espécie de um comportamento empático, né? De, poxa vida, agora você sabe o que é que eu passo, como é que eu me sinto. E aí, olha que bonito. Depois que elas passaram por essa experiência, elas fizeram um combinado. E ela deu essa dica para quem atende presencialmente. Se você descobriu, se o seu paciente te contou de dissociação, de momentos onde ele está ali, mas não está, ela deu a dica de uma corda ou um lenço, ela falou que usa muita echarpe, então fica uma ponta da echarpe perto dela e perto da paciente. E quando uma das duas sente alguma desconexão, puxa a ponta com leveza, assim, puxa, esse é o sinal, opa, desconectei. E aí, nesse momento, elas fazem aterramento. E aí, claro, isso vai depender dos exercícios que você conhece de aterramento, que pode ser água gelada no rosto, segurar gelo, segurar uma lata gelada. Tem pessoas que conseguem sentir alguns cheiros e aterra, né? E aí, claro, isso aí vai ser uma pesquisa individual. O que é aterramento para mim pode não ser para você. Ela deu alguns exemplos, inclusive, de cheiro, né? Tem gente que fala, cheira a lavanda. Ela falou, gente, para algumas pessoas lavanda super acalma. Tem gente que se aterra com lavanda. Mas isso você precisa conhecer. Eu achei muito bonito esse relato, sabe? Ela também falou da gente criar um ritual de transição entre um atendimento e outro, para que a gente possa também ter o nosso próprio aterramento e estar mais presente com cada cliente, paciente. Nossa, ela falou de uma dissociação estrutural, que é uma dissociação lateral. Eu nunca tinha ouvido sobre isso, porque em geral, né, eu também, isso para mim é bem novo. Eu estou estudando sobre dissociação agora num livro dela, um livro que ela escreveu só para profissionais há 10 anos, que eu vou colocar o link aqui embaixo também, o nome, que é dissociar, digamos assim, corpo e mente, né, e alma. A gente brinca, né? A alma da pessoa foi para algum lugar e só tá o corpo ali. Mas isso que ela tá falando é uma dissociação vertical. E que nessa dissociação, a parte que não tem contato com emoção é que pode estar ali. Então pode ser uma criança exilada. E aí, essa pessoa pode ter uma alteração na voz, ela pode falar igual criança, ela pode começar a se movimentar de um jeito meio robótico ou infantil. Esse exemplo dela é maravilhoso. Ela pode, inclusive, acessar uma idade pré-verbal. E a pessoa não consegue falar. E aí, quando a gente identifica isso, não é só fazer o aterramento da pessoa, mas a gente pode, de repente, conversar com essa parte. E ela contou de uma paciente que, quando acessa essa dissociação estrutural, começa a conversar com a Cristiane através de imagens. Então, ela mostra uma determinada imagem e a Cristiane tem que adivinhar como ela está se sentindo, o que é aquilo. E a Cristiane falou, às vezes eu acerto, às vezes eu erro. Mas assim, mais uma vez, acho que essas informações que a Cristiane Sanderson trouxe nesse workshop, para mim, elas foram muito importantes, que é sobre esse lugar de ampliar o jeito de atender, de olhar, de receber esse cliente, esse paciente, de forma como ele está. Né? Então, essa informação para mim ela foi muito nova.
contou que essa pessoa que tem essa dissociação estrutural vem às vezes uma criança de 5 anos, e aí ela começa a conversar com essa parte. O que ela necessita, o que ela está querendo naquele momento, e isso também pode ser o caminho de fazer o aterramento para a pessoa ir voltando. E claro, a gente precisa cuidar que essa pessoa saia, nossa, mais de 40 minutos já, que ela saia de consultório no presente. Então isso é muito importante. E aí eu vou falar exatamente isso na sequência. Para os clientes que têm bastante eventos de dissociação no consultório, 5 a 10 minutos antes de encerrar a sessão, fazer o exercício de 3 objetos, onde ele olha, descreve, toca e cheira e vai descrevendo. A temperatura é tal, a sensação é tal, o cheiro é tal. Isso é uma forma de voltar, dessa pessoa aterrar com esse exercício dos 3 objetos. Tá, então eu vou fazer a parte 3 desse vídeo, porque senão vai ficar enorme. Obrigada por me ouvir até aqui e vai para a parte 3, que eu vou falar bastante coisa importante.